9. Já marca da lição 9. Amém? Pedir para os irmãos abrir a Bíblia em Mateus 26. Abre aí a Bíblia de vocês aí. Mateus capítulo 26. Amém? Mateus capítulo 26, no versículo 26. Eu vou ler aqui, vamos ficar em pé. A gente lê um pouco aqui o texto. E hoje nós vamos falar sobre a ceia do Senhor. Ceia do Senhor. Glória a Deus. Mateus 26. Versículo 26. Tá bem, é bem o texto aí que está no início da lição aí. Se os irmãos quiserem acompanhar. Amém? Show aí? Vamos lá. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até que aquele dia em que o beba novo convosco no reino de meu Pai. Amém? Glória a Deus. Só esse texto aí para a gente iniciar a nossa aula falando sobre ceia do Senhor. É uma bênção, né? Nós já passamos aí por 8 lições. Estamos aprendendo muito, né? Também estou aprendendo junto com os irmãos aqui. A cada lição que a gente vem aqui, a gente aprende um pouco. E hoje não vai ser diferente, nós vamos aprender um pouco sobre a ceia do Senhor. Primeiramente, né? A ceia do Senhor, muita gente fala Santa Ceia. Esse nome Santa Ceia é uma terminologia um pouco equivocada. Porque quando é a ceia, ela não é santa. Santos somos nós, né? E não ali a ceia. Então, assim, já corrigindo alguns vícios, que muitas vezes muita gente fala, né? Santa Ceia e tal. Não é nada que vai, não é um pecado falar Santa Ceia, né? Mas também não é certo falar, é ceia do Senhor. Amém? Então, vamos para as considerações iniciais. Além da ordenança do batismo, a ceia do Senhor foi igualmente estabelecida por Cristo. Ele ordenou aos seus discípulos no cenáculo com relação ao pão: tomem e comam, isto é meu corpo. Na celebração da ceia, verdadeiramente discernimos o corpo de Cristo, pois ela é uma oportunidade de crescimento e de bênçãos, se participarmos com a atitude correta. Então, a ceia do Senhor, irmãos, na nossa igreja, né, na Assembleia de Deus, para nós participarmos da ceia do Senhor, o que nós precisamos ser? Crentes, né? E batizados em Jesus. Esse é o objetivo que nosso curso aqui. Na aula passada nós falamos sobre o batismo e agora nós vamos falar sobre a ceia. Então, para que nós possamos tomar a ceia, né, nós precisamos ser batizados e sermos um crente verdadeiro, como nós vamos ver aqui nessa lição. E é uma ordenança de Jesus. Jesus ordenou lá que quem crê, né, e for batizado será salvo. Então, nós estamos aí correndo para ser batizados e depois, agora, nós também vamos começarmos a participar da ceia, que é um simbolismo, né, que é um memorial, onde nós falamos que nós fazemos parte tanto do corpo de Cristo aqui na terra, que é a igreja, e também comungamos com o Pai, com o Filho, né, que é o nosso noivo, né, que é o esposo da noiva, que é a igreja. A igreja é a noiva e Cristo é o noivo que está nos esperando para o grande dia que nós iremos retornar, né, a ficar com Ele para sempre agora, pela obra que Ele fez lá na cruz, nos salvando. Então, a ceia do Senhor, ele tem o seu objetivo de comunhão de uns com os outros, né, da igreja, entre si, como um membro, como um corpo, e relembrando o sacrifício de Jesus naquela cruz. Então, é para isso que nós temos a ceia do Senhor. Mas nós vamos ver esses detalhes mais a fundo aí um pouquinho mais para frente, quando a gente for estudando aqui essa lição. Amém? Qualquer dúvida, os irmãos podem falar, qualquer apontamento aí para a gente aprender junto. Amém?
primeiro tópico aí vai falar sobre as terminologias sobre a ceia do Senhor. Terminologia é termo, né? Muitas vezes a gente vai ouvir na nossa caminhada cristã esses termos aqui, que é do quê? O partir do pão, a Páscoa cristã e a Sagrada Comunhão. São esses três termos que o autor da lição ele fala, né, para a gente ir começando a acostumando com esses termos. E a questão do partir do pão, vamos lá ver sobre ele. Depois da morte e da ressurreição de Jesus, mais de 3.000 pessoas receberam a mensagem do Evangelho e foram batizadas. Lembra quando, no início da lição, que nós falamos lá sobre Atos, né, Pedro, na primeira pregação dele lá, ele pregou e mais de 3.000 pessoas aceitaram Jesus e foram batizadas. E foi nesse momento. E a partir daí, os apóstolos se dedicavam, né, à comunhão e ao partir do pão e às orações. Aí esse texto está lá em Atos 2, 42. Quando ele fala aí, o partir do pão, ele estava dizendo sobre a ceia do Senhor. Se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Esse partir do pão aí, quando nós vemos esse partir do pão, é porque o texto sagrado, a Bíblia está falando sobre a ceia do Senhor. Esse partir do pão, olha o que ele significa. Consequentemente, o partir do pão indica de modo especial a ceia do Senhor. Recorda as palavras e o exemplo de Jesus, sendo uma forma primitiva de caracterizar a ceia do Senhor. Então, a ceia do Senhor é composta pelo pão e pelo suco de uva, né? Então, quando diz o partir do pão, quer dizer sobre a ceia, a comunhão, no momento que nós estaremos ali participando como igreja do corpo de Cristo. Já um ponto importante aqui, que na lição não vai falar, e eu acho interessante nós sabermos. Quando a gente vai comer aqui, participar da ceia do Senhor, domingo agora vai ser a ceia. E quando nós oramos aqui, apresentamos, né, o pão e o suco de uva como o corpo de Cristo, a partir daquela oração ali, muitas pessoas pensam que naquele momento ali o pão está se transformando ali, dá uma transfiguração no corpo de Cristo. E o suco de uva transforma no sangue de Jesus. Mas não é assim. Nós entendemos que o pão e o suco de uva, eles simbolizam. Eles apenas simbolizam. Não é agora aquele pão lá, ele é a carne de Jesus, não. Ele é um simbolismo do corpo de Jesus e o suco é um simbolismo do sangue de Jesus. Ele não se transformou ali naquele momento no corpo de Jesus, mas sim é um simbolismo do memorial que nós fazemos aqui, né? O culto ao Senhor, e dentro do culto nós participamos da ceia, que é um memorial da morte de Jesus na cruz e, consequentemente, né, a vitória dele sobre o pecado que nos resgatou. Então, é apenas uma simbolização. Na Igreja Católica existe a pregação de que aquilo ali transforma no corpo de Cristo, mas nós, como cristãos protestantes, nós não acreditamos nisso, e eu acho interessante a gente entender isso, porque nossa cultura é muito misturada, né? A cultura dos cristãos católicos com os protestantes, às vezes a gente vê uma coisa e a gente pensa que é aquilo mesmo, mas não. Nós, como protestantes, nós vemos isso como o simbolismo apenas do corpo e do sangue de Jesus. Amém? Vamos lá agora. O segundo termo aí que é comum para a ceia do Senhor é a Páscoa. Páscoa cristã. Paulo, lembra de Paulo lá, o apóstolo, o maior apóstolo que já existiu, que escreveu mais da metade do Novo Testamento? O que ele escreveu lá, em 1 Coríntios 5:7? Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado, o que estabelece com vívida simplicidade que a ceia do Senhor, sendo Cristo, o Cordeiro Pascal, é a Páscoa cristã. Então, nós conhecemos a Páscoa, né? A Páscoa começou onde? Onde que os irmãos falam onde começou a Páscoa? Onde foi a primeira Páscoa? Fala eu. Foi quando o povo judeu saiu do Egito. O hebreu. Estava dentro do Egito ainda. Foi um pouco antes deles saírem lá do Egito. Então a primeira Páscoa aconteceu no Egito, quando Deus derrama ali todas as pragas sobre o Egito. E aí, por último,
Deus manda o anjo da morte para que todo o filho primogênito fosse morto ali no Egito. Só que ele fala para Moisés, fala para o meu povo passar, sacrificar um cordeiro, né? E passar o sangue dele na ombreira das portas. E onde que o anjo passar e tiver esse sangue, ele vai saber que é a casa do povo hebreu, do povo de Deus ali, ele não vai tocar em nada. E se não tiver, ele vai passar e vai matar ali o filho primogênito de todas as casas dos egípcios e até também do povo hebreu que não obedecesse ali a ordenança de Moisés, que Deus ordenou a Moisés, né? Então, eles fizeram isso e Deus ainda falou, ó, aí você pega o cordeiro e vocês vão assar ele e vão comer. E comam apressadamente, né? Porque no outro dia já iam cascar fora do Egito ali, iam sair. Então, foi isso que aconteceu. Então, naquele momento, aquele cordeiro, o que ele fez? Com aquele sangue ali, a morte pulou aquela casa que estava ali marcada. Por isso o significado da Páscoa, que é ir além da marca, né? Pular além da marca, a marca de sangue. E isso significa quem? É Jesus. A Páscoa aponta para Jesus, assim como Isaac, né? Que nós já vimos falar aqui, que Isaac ia ser sacrificado pelo pai dele, aquele cordeiro aparece ali, Deus coloca lá para ser morto no lugar de Isaac. E também agora a Páscoa lá no Egito, que esse sangue ali salvou a vida dos primogênitos da casa que o anjo ia passar. Então, isso simboliza a ponta para Cristo mais uma vez. E essa agora não é para nós cristãos. Nós não comemoramos a Páscoa, né, como os judeus, os hebreus, mas nós temos como comemorar algo que é maior que a Páscoa, que é a ceia do Senhor, que é a nossa Páscoa cristã, né? Então, ao contrário de pular apenas a morte, pular apenas a vida dos filhos primogênitos, a morte pulou a nossa vida, né? A morte eterna, porque nós podemos até morrer uma vez, mas nós não teremos a segunda morte, porque nós estamos firmados e salvos por Jesus por causa de quê? Do sangue que ele derramou lá na cruz, lá no madeiro, né? Assim como lá nas portas estava o sangue de Jesus também no madeiro, lá na cruz, simboliza a nossa salvação. Amém? Olha aí que interessante, né? Essa questão da Páscoa. Olha aí, a Páscoa era a festa judaica que recordava tanto a proteção divina das casas dos israelitas na noite em que o Senhor matou os egípcios quanto o cordeiro sacrificado, cujo sangue na porta impediu que a morte atingisse os lares israelitas, que nós acabamos de falar. Então, olha como que ele conclui. A ceia do Senhor, portanto, é a Páscoa cristã. Assim como Deus salvou os israelitas, livrando-os da morte física, por meio do cordeiro sacrificado, pelo sacrifício de Cristo, infinitamente maior, os crentes são salvos da destruição eterna. Eles foram salvos ali momentaneamente, mas nós somos salvos da destruição eterna. Como cristãos, celebramos essa dádiva em cada ceia do Senhor. Então, é interessante nós sabermos disso, né? O povo hebreu, eles comemoram a Páscoa de ano em ano, mas nós, toda vez que nós reunimos, né, aqui na nossa igreja o costume é todo mês, primeiro domingo do mês, nós estamos lembrando do sacrifício de Jesus e do livramento eterno que ele nos deu. Amém? Glória a Deus. Vamos agora a outra terminologia aqui, o outro termo que também é importante para nós sabermos aqui sobre a ceia, que é a Sagrada Comunhão. Paulo de novo aí, ó, Paulo escreve aos Coríntios a respeito da ceia do Senhor. Olha o que ele diz. Não é o cálice de bênção que abençoamos, a comunhão do sangue de Cristo, e não é o pão que partimos, a comunhão do corpo de Cristo. 1 Coríntios 10:16. Dessas palavras deriva a terminologia da ceia do Senhor como Sagrada Comunhão. Êxodo 12, 21 ao 27, vai contar lá sobre um pouco da Páscoa também. Na ceia do Senhor, expressamos a comunhão que temos com Deus através de seu Filho e com irmãos por meio da igreja. Então, essa é a Sagrada Comunhão. O que é a comunhão? É nós andarmos juntos com os nossos irmãos em unidade. Unidade é diferente de ser
é a mesma coisa. Unidade é estar unido. E não, eu esqueci. Diferente de unidade agora. Unidade. Igualdade. Isso. Unidade é diferente de igualdade. Muitas vezes as pessoas acham que é um em Cristo, né? Estarmos em unidade, a gente precisa ser igual. Não, não é assim. Eu não preciso ser igual ao Wilton. O Wilton não precisa ser igual à minha pessoa. Nós precisamos ser unidos. É através das nossas desigualdades, né, que a gente vai encontrando um ponto comum ali para caminhar junto. Porque se a gente quiser impor a igualdade para as outras pessoas, para caminhar igual eu, ou então igual a Ana Lara, todo mundo ser igual a ela, não tem como. Né? Cada um tem a sua especialidade, o seu jeito de ser. Então, Deus também pensa nisso, e Ele quer que nós tenhamos em comunhão e unidos, não iguais, todo mundo igual, mas unidos, que Ele ama a cada um de nós a partir do jeito que nós somos, né? O nosso jeito de ser, o nosso jeito de andar, o nosso jeito de falar. Claro que nós devemos ser transformados pelo Espírito Santo, deixar de fazer coisas que não agradam ao Senhor, mas o nosso jeito, né? O nosso temperamento, que é a nossa cultura pessoal que nós temos, isso nós temos que deixar, né? E mudarmos só aquilo que não agrada a Deus, amém? Então essa é a comunhão. Nós devemos caminhar um pouco, devemos caminhar junto com nossos irmãos. Mas nós vamos falar sobre a comunhão mais para frente também, que é através dos irmãos, né? A comunhão com os irmãos da igreja e também a comunhão com Cristo, comunhão com Deus, amém? Mas esses daí são os três termos que nós podemos ouvir sobre a ceia do Senhor. Partir do pão, a Páscoa cristã, e também a Sagrada Comunhão, que é quando nós vamos estar em comunhão com Deus e também com nossos irmãos, né? A comunhão vertical e a comunhão horizontal. A vertical é com Deus e a horizontal é com nossos pares, né? Com nossos irmãos. Amém? Vamos lá ao tópico 2, o significado da ceia do Senhor. Qual que é o significado da ceia do Senhor? O significado da ceia do Senhor surge como uma pergunta quando os cristãos se reúnem para celebrar essa ordenança ou sacramento. Naturalmente, se deve perguntar qual o significado da reunião onde celebramos a ceia. Dessa forma, destacaremos a memória e a comunhão como principais significados. Né? A gente, quando nós estamos iniciando a nossa caminhada da fé, a gente fica, para que a gente toma ceia? Por quê? Qual que é o motivo? Nós já entendemos por que nós devemos batizar. Jesus ordenou que nós devemos batizar. E agora, por que eu tenho que participar da ceia? Porque todo mês tem que ser aqui na igreja, porque todo mês nós devemos estar aqui junto com os irmãos, participando ali, comendo o pão, né, e o cálice, o suco de uva. Por que nós devemos fazer isso? E o autor aqui ele vai apontar dois motivos. E o primeiro é a memória e o segundo, a comunhão. Então vamos falar sobre essa memória. Eu ponto aí o tópico 2.1. O pastor e teólogo J. Rodman Williams afirma que a ceia do Senhor é, em primeiro lugar, uma ocasião de memória. Segundo as instruções dadas por Paulo, Jesus diz: "Isso é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. E este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim." Esse aqui é o texto que nós lemos toda ceia aqui na igreja. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 e o versículo 25. A ceia do Senhor é a memória e o anúncio da morte de Cristo. Paulo acrescenta: "Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que venha." A ceia do Senhor é o memorial perpétuo da morte sacrificial de Cristo. Ao contrário da maioria dos memoriais que assinalam vidas destacadas, esse é exclusivamente o memorial de uma morte. Então, o primeiro objetivo, o primeiro significado que nós temos para a ceia do Senhor é a memória. Nós vimos aí o que Paulo escreveu, que Jesus diz para nós comermos do pão, né, e bebermos do cálice em memória dele. Então, toda vez que nós fazemos isso, que nós estamos reunidos, que nós participamos do corpo e do sangue de Jesus, que são aqui simbolizados, né, nós estamos relembrando a morte de Jesus. Relembrando o que aconteceu ali
e satisfeitos, porque através daquele sacrifício de Jesus lá na cruz, é que eu e você, nós somos salvos, somos sarados, fomos libertos, somos curados de toda condenação. Então agora não há mais condenação para nós, porque nós estamos em Cristo Jesus, né? Então se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo escreve isso. Então, quando nós participamos da ceia, nós lembramos esse momento triste, trágico que aconteceu com Jesus, mas que foi necessário para nos salvar. E que, com certeza, ele faria outra vez, se fosse necessário, para nos salvar. Mas, como tudo que ele faz é perfeito, o sacrifício dele é só um, não precisa de mais sacrifício para nos salvar. Então, esse é um dos significados da ceia do Senhor, é relembrar do sacrifício dele, da morte dele ali na cruz. E aqui o autor dele fala uma coisa interessante. Ele fala que, ao contrário da maioria dos memoriais, que assinalam vidas destacadas, esse é exclusivamente um memorial de uma morte. Então, nós estamos relembrando aqui não uma coisa destacada, uma vida de honrarias, como nós podemos olhar para Salomão, para Davi, mas sim, olhamos para a vida de Jesus e lembramos da morte dele lá na cruz, nesse memorial que nós fazemos aqui, que é a ceia do Senhor. Amém? Está dando para entender aí? Glória a Deus. O pão partido representa o corpo de Cristo, como eu falei. E o cálice representa o sangue, sua total auto-entrega para a redenção do gênero humano. Na ceia do Senhor, é como se estivéssemos presentes à morte de Cristo. É a lembrança contínua da nova aliança na morte de Cristo. Williams comenta que isso é simbolizado pelo cálice. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. A antiga aliança, com seus sacrifícios de animais, era insuficiente para a salvação, como eu falei, né? Ali nós já vimos isso daqui também. Os sacerdotes, eles tinham que ficar sempre sacrificando animais ali para encobrir os pecados das pessoas. Só que aí Jesus veio com um único sacrifício que foi capaz de substituir qualquer outro sacrifício futuro. Então nós não precisamos mais fazer nenhum sacrifício para cobrir os nossos pecados, mas sim relembrarmos da morte de Jesus para que nós possamos andar com Ele, né, e possamos ser libertos de qualquer pecado, confessando nossos pecados a Deus para sermos perdoados, né, e confessando o nosso pecado, a autoridade que Deus colocou nas nossas vidas para que nós possamos ser curados e libertos daquele pecado. Amém? O último parágrafo aí desse 2.1 diz assim: agora, na morte de Cristo, com o derramamento de seu sangue, a nova aliança da vida eterna foi estabelecida. Portanto, o cálice na ceia do Senhor é o símbolo e a lembrança contínua da nova aliança que a morte de Cristo tornou possível. Portanto, em toda a celebração da ceia do Senhor, é lembrado o custo incomensurável da nova aliança do perdão divino, a morte do Filho de Deus. Amém? Então vamos lá para o próximo significado. São dois, qual que é? O primeiro, comunhão, e o seu memória, e o segundo, comunhão. Repete aí comigo, vocês aí. Vai. Memória e comunhão. Aí, glória a Deus. Para ver se vocês não estão dormindo, né? Tem que dar uma acordada. Glória a Deus. Vamos lá, comunhão. A ceia do Senhor também é uma ocasião de comunhão. Não só olhamos para o passado, em memória da morte de Cristo, mas também experimentamos uma presente comunhão pessoal. Lá em 1 Coríntios 10, 16, nos narra isso. O texto de Paulo indica uma relação muito íntima com Cristo na ceia do Senhor. É uma participação em seu corpo e sangue que não apenas aponta para a morte de Cristo, mas também para a sua presença viva. Recordamos a morte de Cristo por meio do pão e do cálice, e o sentimos ativo e presente em nosso convívio. Então agora ele vai apresentar 3 aspectos sobre a comunhão. Primeiro é a comunhão entre Cristo, né, e a igreja. Depois a comunhão entre a igreja e Cristo. E por fim, a comunhão vertical, que eu falei com os irmãos, ou quer dizer, horizontal, né?
Que é entre nós, entre eu, cristão, e o Wilton, entre eu e a Ana Lara, entre a irmã Virgínia e a irmã Maria mesmo, né? Maria Francisca. Isso, a Maria Francisca. Eu sou bom de errar, não. Por isso que eu até com medo de falar. Amém? Então, glória a Deus. Aí essa comunhão. Primeiro que ele fala aí. Esse termo de comunhão, que é o primeiro entre Cristo, né, e a igreja. Em termos de comunhão, a ceia do Senhor, em primeiro lugar, é a ocasião da comunhão de Cristo com o seu povo. Podemos começar recordando suas palavras do cenáculo. Quando Jesus reuniu ali todos os discípulos na Páscoa, aí ele colocou lá, foi aquele momento que tem até aquela pintura muito bonita, que é muito conhecida, né? Jesus assentado ali com os 12 na mesa. E ele disse isso aqui, ó, lá em Lucas 22:15. Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Nas palavras com vocês, Jesus expressou o seu desejo de uma íntima fraternidade com seus discípulos, ou seja, uma íntima comunhão com eles. E por meio dos símbolos pessoais, do cálice e do pão, compartilhou a si mesmo com o grupo. Olha que interessante. Ele entregou ali para cada um pedaço de pão e o cálice, né, que ali, naquela época, a cultura ali do povo era o vinho mesmo, eles estavam bebendo vinho. Aqui nós não temos essa cultura de beber bebida alcoólica, vinho, mas ali na época de Jesus e até hoje, né, eles têm essa cultura lá de beber vinho, né? Isso, para a questão de se é pecado ou não, é um tema para outra ocasião, né? Isso aí é um tema bem polêmico, mas vamos ficar com a questão de... Sim. É por isso que na igreja católica, toda a missa, né, tem eles fazem né, tipo a ceia, né? E a nossa é diferente, é uma vez por mês. O que é a diferença? Então, é o costume mesmo, né? Porque assim, a Bíblia fala toda vez que reunir-se. Isso eu concordo com a igreja católica, que eles fazem toda a missa. Toda vez que tem uma reunião, eles fazem ali o momento da ceia do Senhor, né? Mas, e é até interessante lá que somente o padre toma o cálice. Os fiéis, eles não tomam, não participam da igreja. E aí já é uma quebra também, entendeu? Mas essa questão das vezes é um costume, né? Então, assim, a ceia dá muito trabalho para organizar tudo aqui e para fazer a ceia, todo o culto seria muito trabalhoso também. Nem questão, porque assim, até que arrumam-se em tudo, ainda mais agora que está falando pacotinho, né? Aí da nossa igreja Assembleia de Deus, a maioria das igrejas protestantes, elas fazem uma vez um mês a ceia, para a gente participar. Porque além do trabalho também foi uma questão de costume mesmo, que foi adotada. Mas a Bíblia fala toda vez que reunir-se, né? Então, se o pastor quiser amanhã, quinta-feira no culto, fazer a ceia, não tem nenhum problema, entendeu? Mas é uma questão de costume mesmo. Até muda o costume dentro das igrejas. Igual na nossa igreja, na Vila Nova, o costume é ser no primeiro domingo. Lá na igreja de Campinas, o costume é ser no segundo domingo. Entendeu? Aí na outra igreja pode ser no terceiro, na outra na quinta. Cada um tem um costume diferente, mas é igual eu falei, né? A unidade. Nós somos diferentes das outras igrejas, mas nós somos um corpo só em Cristo Jesus, entendeu? Então não tem nenhum problema essa questão. Amém? Então Jesus estava lá, entregando a ceia para os discípulos, e ele disse que estava ansioso para ter para ter aquele momento com os discípulos. Ou seja, ele queria ter uma intimidade, e assim também por nós hoje. Ele, a cada momento que nós vemos a igreja, ou então lá na nossa casa mesmo, quando nós entramos no nosso quarto, oramos, meditamos na palavra de Deus, Jesus está ali ansioso esperando por esse momento, que é o momento que nós vamos ter com Ele, entendeu? O momento que nós vamos participar ali com Ele. Não é só na ceia que nós estamos sendo íntimos de Cristo. Na ceia é um momento de comunhão excepcional, porque nós estamos participando do corpo dele. É um simbolismo que nós, agora, depois do simbolismo que nós damos do batismo, que agora nós estamos alistados para o exército de Cristo. E agora participando do corpo de Cristo, participando da ceia do Senhor, nós estamos falando para o mundo, primeiramente para Deus, para nós mesmos e para o mundo, falando, olha, eu faço parte do corpo de Cristo. E agora eu caminho de acordo com a vontade de Deus.
Então é muito importante nós estarmos sempre em comunhão com a igreja. Até esse termo de comunhão é quando nós estamos ceando. Por exemplo, se alguém o Wilton for viajar aqui lá para a Bahia, direto ele vai com o pai dele, né? Aí ele chega no pastor e pede uma carta. Ah, pastor, eu vou viajar, ele dá uma carta para eu visitar alguma igreja lá. Né? E chegar lá até a carta, para os irmãos saberem de onde que eu sou. Aí o pastor faz a carta e lá na carta fala, ó, irmão Wilton está em plena comunhão com a igreja. Por quê? Porque ele está participando dos cultos, ele está participando da ceia do Senhor. Aí nós sabemos que ele está apto, né? Se os irmãos quiserem para pregar lá, para cantar, não vai ter nenhum problema. Né? Mas aí nós precisamos estar ativos na igreja do Senhor. Amém? E esse é um desejo de Cristo para ter conosco, que ele entregou ali para os discípulos, né? O corpo, estava ali simbolizando o corpo, as partes do corpo dele ali, como se fosse isso, né? Compartilhando a si mesmo com os discípulos. Amém? A segundo aspecto aí da comunhão, entre agora a igreja e Cristo. Né? Primeiro foi Cristo e a igreja, e agora é a igreja e Cristo. A ceia do Senhor é uma oportunidade para uma estreita e vital comunhão de seu povo com Ele. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Portanto, isso significa que na ceia do Senhor, quando participamos dos elementos do pão e do vinho, participamos espiritualmente de Cristo. O pão e o vinho são importantes porque simbolizam a Cristo. Então agora é a comunhão entre nós e Cristo. Nós vamos ser muito beneficiados com isso. Jesus falou, olha, eu sou o pão da vida. Quem comer de mim aquele que vem a mim nunca terá fome. Que fome que é essa? Não é a fome, né, material que nós sentimos aqui, que dá vontade de comer um sanduíche, um churrasco, né? Não é essa fome que ele estava se referindo. Ele estava se referindo à fome espiritual. Quando nós não estamos na presença do Senhor, é aquele vazio que se sente dentro do nosso coração, sim, aquele negócio que aperta. Mas aí quando nós encontramos Jesus, quando nós estamos com a nossa vida de comunhão com Cristo, né, lendo a palavra, orando, participando da ceia do Senhor, esse vazio é preenchido, a fome que nós temos é preenchida por Jesus, porque Ele é o pão da vida que sacia qualquer fome. Amém? E também, Ele é a água da vida que sacia a nossa sede. Amém? Vamos lá, agora a comunhão e união entre os crentes, que é o último aspecto aí da comunhão, para a gente ir para o último tópico, para terminarmos aí, que o último tópico é bem interessante também. A comunhão e união entre os crentes. Isso significa que a ceia do Senhor não tem apenas uma dimensão vertical, né, de baixo para cima ou de cima para baixo, unindo reciprocamente crentes e Cristo, mas também uma dimensão horizontal, né, nós aqui, ó, os pares, a comunhão e a união entre os crentes. É isso que eu falei no início, né? Sobre a unidade do corpo de Cristo. Paulo fala que nós somos né? Um corpo conectado. Talvez o Wilton é o dedinho do pé, a irmã Virgínia é a orelha, a Ana Lara é o olho, não sei. Cada um tem a sua função no corpo de Cristo. Então, nós devemos estar unidos para podermos desempenhar o melhor papel no reino do Senhor. Amém? E agora, para acabar, quem deve participar da ceia do Senhor? Como eu falei no início, na introdução, né? Para nós participarmos da ceia do Senhor, devemos ser crentes de verdade e batizados, estarmos em comunhão com a igreja e com Cristo. O autor ele fala que a comunhão e a união pressupõe que os participantes da ceia do Senhor sejam verdadeiramente crentes, que estejam vivendo em santidade. Né? Então, isso primeiramente, irmãos, é um ponto de vista subjetivo. A ceia do Senhor, a análise que o Senhor requer de nós é uma questão puramente pessoal. Então, nós mesmos vamos nos avaliar para participarmos da ceia, se eu sou um crente de verdade. E outra coisa é que ninguém deve participar ou ter permissão para participar se não tiver comunhão com Cristo e com a sua igreja. Ou seja, se a pessoa ela anda, porque nós todos somos pecadores, né?
mas a pessoa ela anda numa vida totalmente desregada, uma vida totalmente, todo mundo sabe que é uma pessoa que está andando um caminho muito estranho, e ela ainda não está em comunhão com Cristo nessa questão, e também com a igreja, a pessoa nunca vem na igreja, vem só na ceia, isso não está certo, entendeu? Então, nós precisamos ter comunhão com Cristo e com a igreja, com os irmãos. Sabemos a necessidade dos irmãos, porque não é só o pastor, não é só a liderança, tem que saber se alguém está precisando de alguma coisa. Né? Se eu estou aqui na igreja, posso ter nenhum cargo, mas se nós vemos alguém precisando de alguma coisa, precisando de uma ajuda, de um conselho, de um abraço, nós precisamos nos voluntariar e ir lá ajudar aquela pessoa, porque isso é o corpo de Cristo. Isso é o que Jesus ensinou, né? Que nós não precisamos desempenhar nada para poder fazer alguma coisa, precisar ter algum cargo, não. Nós podemos sermos igreja sem ser liderança, sermos igreja apenas, não é só sentar no banco, mas sim fazer diferença onde que a gente estiver, se é no nosso trabalho, no nosso serviço, na nossa casa, onde que for a gente está fazendo diferença, porque realmente nós somos igreja, amém? Então lá, dois requisitos aqui que o autor coloca para a pessoa participar da ceia. O primeiro é que todo membro tem que estar em comunhão. Todos os que participam da ceia do Senhor devem ser crentes em Jesus Cristo, batizados nas águas, né? Que nós estamos quase terminando aí, dá uma glória a Deus aí, irmãos. Quase terminando para batizarmos aí. Precisam ser batizados nas águas e confessam a fé em Cristo e participam da ceia em verdadeiro arrependimento. A ceia é exclusiva daqueles que pertencem a Jesus e, assim, são capazes de lembrar sua morte, comungar com sua vida e aguardar seu retorno. Né? Participar da ceia não é vir, tirar foto, postar no Instagram, tá participando da ceia. Não é falar para as pessoas, mas sim ter essa questão, um verdadeiro arrependimento. Então nós precisamos estar em comunhão. O que é estar em comunhão? Participando da igreja, confessado a Jesus como Salvador e batizado. Né? Isso aí, só falta o batismo para vocês, porque eu vejo vocês são verdadeiros crentes. E agora o segundo ponto, que é um ponto que mais nos deixa abalados na hora da ceia, que é a examinação. Ele fala aqui, todo crente que examina a si mesmo. Williams compreende que o autoexame também é o caminho para participar da comunhão de maneira digna. Os crentes sinceros, às vezes, ficam transtornados, até mesmo angustiados, diante da declaração de Paulo sobre comer e beber indignamente. Quem é realmente digno de participar da mesma, ou da ceia do Senhor? Quem, nesse caso, não profanará o corpo e o sangue de Cristo? Olha lá, vou abrir aqui em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios 11, versículo 27, olha o que ele fala. Por isso, vou 26 primeiro. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Aí ele vai falar, e é por isso que há muitos entre vocês fracos e doentes, e não poucos ou muitos que dormem. Então, o que Paulo está falando aqui? Que nós precisamos comer da ceia do Senhor, participar da ceia do Senhor, nós precisamos ser dignos. Aí você pode falar assim para mim, mas Lemuel, como? Nós somos humanos, nós somos pecadores. Não tem como alguém ser digno para participar da ceia do Senhor. Mas Paulo deixou aqui a receita para nós entendermos isso aqui. Ele falou que, olha, nós precisamos examinar a nós mesmos. Como eu falei, do ponto de vista pessoal, subjetivo de cada um de nós. Nós vamos examinar tudo que nós fizemos. Né? A nossa ceia é mensal. Mas essa análise ela não precisa ser só durante a ceia. Mas precisa ser todo dia. Para nós olharmos o que nós estamos fazendo.
analisarmos o que nós fazemos na nossa vida, o que nós estamos fazendo do nosso caráter, o que tem acontecido conosco. E é esse exame que Cristo requer de nós. Nós olhamos, nós examinamos para quê? Para haver mudança dentro de nós. E aí, havendo essa mudança, nós vamos estar exercendo arrependimento. Então, nós nunca seremos dignos, né? Essa palavra é pesada, que Paulo fala, ó, vocês beberem dignamente, vocês vão ser réu do corpo e do sangue. Então, aquele que comer sem discernir. Então, nós precisamos examinar a nossa própria vida, a nossa conduta e entender que aquilo que nós estamos fazendo ali, participando do quê? Do corpo e do sangue de Jesus, né? Então, nós precisamos entender essas duas coisas. Primeiro, examinar. Se você encontrar qualquer ação aí que você deu durante um mês, então, o que isso acontece? Você pede perdão para Deus, fala, olha Deus, eu pequei, eu errei, eu sou falho, eu não mereço participar desse sangue. Jesus nunca instituiu alguma coisa para que ninguém participasse. Ele instituiu para que nós participássemos. Mesmo assim, ele sabia que nós seríamos falhos, mas ele queria o quê? Que nós, ao participarmos da ceia do Senhor, nós analisássemos a nossa vida, refletimos o que nós temos feito, para quê? Para haver mudança. Né? Para haver mudança. Porque aí, quando nós somos mudados pelo Espírito Santo, transformados. E é isso que ele pede, que nós sejamos, examinamos nós mesmos e discernir o corpo, que é o corpo de Cristo. Né? Que ele fala, aquele que comer sem discernir o corpo. Então nós temos que entender, discernir é o quê? Entender, né? Decifrar aquilo dali. O que é isso? Nós acabamos de aprender hoje, né? A Páscoa cristã, nós vemos, né? O corpo de Jesus, que ele morreu lá na cruz para quê? Para nos salvar, para nos libertar de todo o poder das trevas que existia sobre nós. E agora nós somos livres para viver uma vida sem pecado. Ele continuou. Ele esclarece que a questão, porém, não é merecimento, como nós falamos, mas a participação de maneira digna. Qual que é a maneira digna de participar da ceia? Pelo exame de nós mesmos. Se assim procedermos, participaremos então dignamente da ceia do Senhor. O autoexame pode acontecer pouco antes da ceia, imediatamente antes de receber os elementos. O autoexame prepara o caminho para receber dignamente a comunhão através do pão e do cálice. Igual eu falei também, não precisa ser só no dia da ceia. Né? Nós não precisamos só do memorial da ceia para a gente analisar a nossa vida, mas é todo dia. Você vai ler a palavra de Deus lá, aí o Espírito Santo vem dar aquela ferroada no coração, fala, ó, isso aí que você fez não está certo, não. Busca um jeito de arrumar, de mudar o seu jeito de agir. E aí nós começamos a ser transformados por Cristo. Considerações finais. A ceia do Senhor, ministrada de modo adequado, é um canal para inspirar a fé e o amor do crente, à medida que ele volta a refletir sobre a maravilha da morte do Senhor e sobre o fato de que os que crerem nele terão a vida eterna. Amém? Então, irmãos, a ceia do Senhor é uma maravilha. Né? Muitas vezes, quando eu participo da ceia do Senhor, às vezes minha cabeça está doendo, ou então estou sentindo mal. E participar da ceia do Senhor, assim, não nem lembro mais o que estava acontecendo. Então a ceia do Senhor ela tem esse poder de curar, não o pão aqui que tem esse poder, mas sim o que simboliza o Jesus, né? Ele tem esse poder para nos curar. Então, através ali da ceia do Senhor, nós podemos receber cura, é onde nós somos revivificados. Né? A ceia do Senhor, para que isso serve? Para que nós possamos sermos ali como se fosse o coração, né? Nós fazemos parte do corpo, nós já falamos isso. Então, para o meu dedo aqui continuar vivendo, ele precisa receber sangue aqui do coração. Então é isso que acontece. Cada momento que o coração bate aqui, né, ele está mandando sangue para todas as partes do nosso corpo. Então assim é com a ceia. Nós estamos recebendo a vida do Senhor. Estamos recebendo esse momento aí para continuarmos, para sermos fortalecidos pelo Senhor através da ceia. Que aqui nós vamos ter comunhão com o nosso irmão. Alguém pode vir dar uma palavra de Deus para nós, dar um conselho. É um momento que nós temos também para adorar a Deus com louvor, para também ouvir a palavra de Deus aqui na pregação. Então, a ceia do Senhor, irmãos, é maravilhosa, é para nos edificar e nós precisamos entender a importância da ceia do Senhor.
Todo mês nós precisamos participar. Nosso costume da igreja da Assembleia de Deus é sempre no primeiro domingo do mês, né, da Vila Nova. Então, participa todo mês. Às vezes o pastor fica bravo, porque ele tem que ficar lembrando o povo de crente assim, de 20 anos de crente, e esquece que tem que tomar a ceia. Mas nós estamos agora entendendo que nós precisamos da ceia do Senhor para quê? Porque senão nós vamos morrer, irmãos, né? Morrer espiritualmente. Né? Se nós não estarmos aqui participantes da ceia do Senhor, nós vamos enfraquecer e vamos acabar indo para a morte espiritual. Amém? Vamos colocar de pé para nós ensinar.